Estamos entrando. Pastor Beto. Fone. Use fone. Aqui parece atrasado. Ok, agora funciona. Oi, pastor. Graça e paz. Lamento o atraso, mas tem hora que a tecnologia realmente não funciona. Tudo certo. Tudo certo. Fala, Karina. Paz de Cristo, tudo bem? Oi, Karina. Esperar as pessoas entrar. Tá bom. Fala, José. Paz de Cristo, mano. Como é que tá o continente? Marcelito, Eliette, ó. Galera chegando. Entrou todo mundo uma vez. É. Magda. Magda. Aleluia. Adriana. Oi, Ó, Sabrina. Oi, Eliette. A Eliette, a hora que eu falei que o fim do mundo ia ser às 8 horas, ela olhou pra cima. Não sei porquê, né, Eliette? O Marcelo. Eliane, seja bem-vinda. Oi, Meire. Telo. Aleluia. Silvana, John. Oi, Eliette. Galera, vamos fazer uma oração então? Enquanto o resto da galera vai entrando, vamos ter um tempo de orar. E para Deus abençoar aí a esse tempo juntos, a palavra, a casa dele. Vamos curvar a nossa fronte, entregar esse tempo para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque apesar de nós estarmos distante uns dos outros fisicamente, há um Espírito, Senhor, que nos une, que é o seu. O seu Espírito está entre nós, e nós oramos para que através de nós ele possa se fazer ouvido, anunciando as verdades pela nossa boca, e que as pessoas sejam convencidas por ele dessas verdades. Que essa noite, quando Natan começar a falar, Deus, que o seu Espírito use a vida dele, a sua voz, o seu intelecto, que ele seja completamente guiado pelo Senhor. E que a gente se alimente das palavras vindas do alto, reveladas e trazidas através da vida dele. Abençoa a sua casa, abençoa a sua esposa, suas filhas. Abençoa, Deus, a obra de suas mãos. E que o desejo de te servir cresça cada dia mais nessa família e em cada um de nós que tem recebido tua palavra. Abençoa cada um dos irmãos que estão já reunidos aqui ouvindo. Queremos orar por aqueles nossos irmãos que têm lutado contra as suas enfermidades. Que o Senhor os abençoe, livre a eles de cada uma delas, dê vitória no momento oportuno. Que aqueles que têm consciência de pecado arrependam-se dos seus pecados, que aqueles que não têm percebido um movimento do seu Espírito convencendo, que percebam, que sejam sensíveis à voz do seu Espírito, e que a sua palavra nunca deixe de falar conosco. Nós te pedimos, ó Deus, que essa noite seja uma noite de instrução, revelação, encorajamento, exortação, e tudo isso que é a proposta da sua palavra alcance a cada um de nós, assim, cada coração. Nós recebemos isso e queremos participar nessa comunhão onde o Senhor ordena as suas bênçãos. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Bom. Amém, Tá, pastor. Amém. Valeu. Valeu. Bom, eu vou começar hoje de um jeito um pouco diferente, porque eu tive pensando numas coisas que eu andei fazendo esses dias atrás, e eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma empresa que
mexe com sustentabilidade, eu faço palestras, dou uns treinamentos lá e assim, né? É assim que funciona. E esses dias eu tenho tratado com gente assim que tem tido muita dificuldade para ver as coisas que estão acontecendo ao redor. E aí eu tenho contado uma coisa, né? Eu tenho contado assim um fato que eu queria compartilhar com vocês que eu acho que pode ser importante para todos nós. Né? É o seguinte, no final da Segunda Guerra, na verdade assim um pouquinho antes do final da Segunda Guerra, é, a Força Aérea Britânica ela resolveu fazer uma análise para saber como que ela poderia fazer para proteger melhor os aviões dela, que voltavam do front, né, que voltavam do campo de batalha. E aí eles fizeram o seguinte, eles pegavam os aviões que voltavam, aí mapeavam nos aviões onde que tinha os buracos de bala no avião, e assim, eles queriam ver onde que tinha mais buraco de bala para ver onde que eles tinham que aumentar a blindagem para proteger melhor os aviões. E eles chamaram um matemático lá, um tal de Wald, e pediram para ele fazer essa análise, para fazer a verificação estatística, ver como é que fazia para proteger, porque os aviões voltavam muito baleados. E o Wald chegou e falou uma coisa, olha, é o seguinte, é inútil a gente verificar os aviões que chegam, onde que a gente tem que fortalecer a blindagem. Porque, na verdade, os que a gente deveria olhar para saber onde que tinha que verificar é aqueles que caíram lá atrás, os que não voltaram. Então, a partir das informações que a gente tem aqui, a gente pode ver onde está marcado de bala, que onde tiver marcado de bala não precisa consertar, porque lá ele aguenta. A gente precisa ver onde que não está marcado de bala, porque são esses os que caíram, que não voltaram. Né? Então, eu falo isso porque muitas vezes a gente pode estar olhando para a guerra que nós temos do dia a dia, que é a guerra que nós temos declarada contra o pecado, e que de repente a gente pode estar olhando para o lugar que está furado de bala, mas assim, você teve vitória, você não caiu. E muitas vezes a gente não está olhando para os lugares que não tem marca nenhuma, porque a gente não sabe o que aconteceu e foi onde deu tudo errado. E eu acho interessante porque, apesar de falar de sustentabilidade da pessoa, na verdade eu estou fazendo pregação, porque a Bíblia fala a mesma coisa a respeito da gente guardar o coração da gente. Né? Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Então isso tem me feito assim pensar muito a respeito da minha própria vida e do que eu preciso fortalecer na minha vida, que normalmente não é uma coisa que assim fica muito óbvia. E a palavra de Deus fala que aquele que é nascido do Espírito, ele não vê só o que está perto, ele vê também o que está longe. Então, uma outra coisa que eu costumo fazer muito, eu estou falando de experiência, de coisas que eu tenho visto, porque assim eu acho que eu preciso dividir isso. É muito comum no meu trabalho a gente ter que defender a empresa para a qual presta serviço contra as investidas do diabo, né? Contra as investidas do mercado externo, que assim, não é uma guerra comercial, não é mesmo. Não é uma guerra de sustentabilidade. Eles não querem que a gente produza melhor, eles querem que a gente não produza. É mesmo uma guerra suicida, porque se a gente não produzir, não vender para eles, eles vão ter que comer dinheiro. Não sei se dinheiro alimenta, mas eles precisam comprar alimento. Né? Então, uma coisa que eu faço, quando eu tenho que tomar uma decisão sobre como tratar as pessoas, eu pego e coloco assim um monte de bloquinho na minha frente e falo, esse aqui é tal pessoa, esse aqui é tal empresa, esse aqui é tal empresa, esse aqui é tal empresa, tal empresa. Eu falo, esse aqui é amigo, eu ponho de um lado. Esse aqui é inimigo, eu ponho do outro. Esse aqui eu não sei qual que é dele, eu ponho separado. E apesar de ser empresa e ser uma coisa assim muito empírica o que eu faço, mas é a partir dali que eu decido de que forma que eu vou responder. Aos amigos, eu respondo como amigo. Ao inimigo, eu trato com respeito, mas como inimigo. Então a gente não dá informação desnecessária. Isso é também coisa que a gente passa. Eu estou falando isso pelo seguinte. Nós estamos sim vivendo os últimos dias. A gente não sabe o momento em que isso vai acontecer. Mas nós sabemos que é os últimos dias. Nós temos certeza que é os últimos dias. Porque tudo aquilo que a Bíblia falou que ia acontecer nos últimos dias está acontecendo. A gente tem que falar sobre isso. A apostasia está aí. Qual a cara mais de apostasia que pode ter do que nós estamos vivendo? Né? E o falso profeta está aí falando, né? Tem gente até que já diz que se esse aí não for falso profeta, né? Se o Francisco não for falso profeta, vai sobrar muito pouco trabalho, né, pro falso profeta, porque
né? Está tudo praticamente feito. Mas por que nós estamos falando isso? A gente está falando dos últimos dias. Nós estamos falando isso porque o momento de guardar o coração é agora. Nós estamos indo para um casamento, então é o momento de guardar o coração. Eu queria ler com você duas coisas, tá? Uma coisa que é o que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, tá? No capítulo 2. Espera aí. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu quero que a gente leia, porque hoje nós vamos falar puramente do momento que nós estamos vivendo. Ora, irmãos, é Paulo falando aos Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Ele está falando que naquela época não estava perto ainda, agora está. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Lembrando aqui que ele continua explicando da seguinte forma: o qual se opõe, falando do filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Até aqui, ele já falou que vai existir um templo construído, que ainda não tem, vai existir um templo construído, e que esse sujeito vai querer sentar lá dentro do templo como se ele fosse Deus. Ok, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas eu já dizia para vocês quando eu estava com vocês? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça, da iniquidade, ele já está operando. E somente existe agora um que o resiste, até que do meio seja tirado. Paulo aqui está falando a respeito da retirada da igreja, porque quando tirar a única coisa que detém o anticristo, que é a igreja, né? Veja, o Espírito de Deus não vai ser retirado da terra, porque durante a tribulação vai ter conversão. E só tem conversão se tiver o Espírito Santo. Então, não, é só a igreja que sai nessa. Tá? Então será revelado o iníquo. Ou seja, depois que a igreja for tirada, vai ser revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A essa, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Ele está falando que quando o anticristo se revelar, ele vai fazer coisas assim, né? Não é incríveis, né? São coisas assombrosas, mas um assombroso diferente daquilo que a gente está acostumado a falar, que são as coisas que Deus faz. E com todo engano de injustiça para os que perecem. Ou seja, ele vai enganar aqueles que são enganáveis mesmo, e que, né? Gente que já está preparada para ir para o inferno desde que o mundo é mundo. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E continua no versículo 11 dizendo: e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia na mentira. Você vai ver que com muita gente que você conversa, certamente, tem gente que está completamente focada na mentira. Tá? Ele não consegue ver além dos buracos de bala que tem na asa do avião. Ele acha que aqueles buracos de bala têm que ser consertados, mas a verdade, a história é outra, a proteção é em outro lugar. Né? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, porque tem gente que tem prazer na injustiça. Tá? É difícil de entender. Meu pai falava que esse era o mistério da iniquidade. Como que alguém pode ter prazer na injustiça? Né? Como que a pessoa pode ser tão alheia ao sangue de Jesus? Né? Mas a palavra de Deus fala, você viu ali atrás no versículo anterior, que ele já diz que isso, ó, vamos lá, voltando lá no versículo... Porque não receberam, no versículo 2:10 fala, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja,
Quem não é salvo é porque não recebeu o amor da verdade. Não é uma coisa assim aleatória que aconteceu, né? E continuando, lá no versículo 13 ele fala: mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, que é isso que você foi escolhido. Você foi escolhido para ser salvo. A Bíblia fala disso, tá? Em santificação do Espírito e fé e da verdade, para o que pelo vosso Evangelho vos chamou, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por Espírito e por carta nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e esperança. Console os seus corações e confirme em toda boa palavra e obra. Esse texto de Tessalonicenses, ele fala justamente sobre os dias que a gente está vivendo. Essa é assim, se você respirar fundo, você vai perceber a vontade, a vontade de querer saber o que está acontecendo e principalmente de você se unir, de você chegar perto de Jesus para receber a proteção, para receber o carinho dele, para receber a palavra. Tá? Hoje, a gente está passando por isso. E assim, tem gente que está passando muito apertado, tem gente que está sendo abençoado sem nem entender por que está sendo abençoado daquela forma. E eu vejo pessoas nas duas situações simplesmente correndo para agarrar nos pés de Jesus, como a mulher fez lá, ela ia ser apedrejada e ela foi salva e agarrou aos pés de Jesus porque olha ali que tem palavra de salvação. Então esse é o ponto hoje, a palavra de salvação. Eu percebi uma coisa essa semana, eu viajei com um outro consultor para fazer um trabalho e esse consultor se diz espírita. E assim eu fui fazendo perguntas e naturalmente eu não consigo conversar assim 3 palavras, sendo que no mínimo 2,5 é sobre os dias que a gente está vivendo. Inclusive porque eu vejo, eu entendo que eu não posso perder uma oportunidade que eu puder de falar que existe o caminho, existe a verdade, existe a vida e que esses dias difíceis que todo mundo tá vivendo, né, tem solução. Então não consigo perder essa chance. E conversando eu percebi uma coisa assim que até hoje o Anderson me perguntou se ia ter fim do mundo hoje, né? Eu até falei, claro que vai ter, inclusive eu vou falar sobre esse assunto que é o que eu estou falando agora aqui. Eu perguntei assim então para a pessoa, falei, olha, você já leu o livro de Apocalipse? Você já leu o livro da Revelação? Por quê? Por que eu falei isso? Porque lá no trabalho que a gente foi fazer lá em Cândido Mota, em São Paulo, né, eu fui fazer uma palestra sobre sustentabilidade para uma cooperativa de soja, né? E quando eu fui começar a falar, eu falei o seguinte, olha, o que nós vamos conversar hoje aqui é sobre sustentabilidade. Sustentabilidade, assim, é a palavra da vez. É a mesma coisa, você fala, vou falar sobre sustentabilidade, as pessoas parecem que você vai falar sobre o Apocalipse, não é isso? Aí o pessoal dá aquela risadinha, eu falei, olha, mas é o seguinte, se a gente mudar a palavra, a gente vai falar que sustentabilidade, na verdade, é uma revelação. É uma revelação. Porque sustentabilidade tem a ver com ser justo, tem a ver com ser verdadeiro, tem a ver com ser organizado. Tudo isso é sustentabilidade. Então, para mim é fácil trabalhar com isso, porque eu penso nisso e prego para a turma. E eu citei, claro, que sustentabilidade, isso era verdade, sustentabilidade é caminho, sustentabilidade é vida, né? Então acaba que eu estou pregando, porque Jesus é nada mais não, ele é muito mais do que isso, mas ele é total, é o que produz, ele faz com que a nossa vida seja sustentável eternamente. Então, eu falei isso lá e assim, eu não perco uma chance de perder uma oportunidade de fazer uma coisa dessa, né? Então, e aí a gente vinha conversando sobre isso. E aí eu perguntei, mas
você pensa dessa forma, você pensa assim que a gente está aqui por um tempo, e depois você bate com as 10, né? E reencaderna num outro mundo, né? Como parte da evolução, e assim vai indo até virar alguma coisa que presta, é assim que funciona? E a pessoa falou que era assim que funcionava. Eu falei, mas olha, você já leu o livro de Apocalipse? O livro da Revelação? Porque ela falou não. A pessoa falou que não. E eu havia perguntado também para uma outra pessoa que eu conheço a mesma coisa. Hoje eu perguntei a mesma coisa e ninguém leu. Porque você consegue pegar o evangelho que fala de amor, que fala da história de Jesus, e dar uma torcida nele, né, e fazer virar uma coisa um pouco diferente. Você consegue fazer isso. Mas com o livro da Revelação, com o livro de Apocalipse, você não consegue. Porque o livro de Apocalipse diz que a coisa acaba aqui. Ele não dá volta. Ele tem um cálice de ira sendo derramado. Você tem um povo sendo retirado da terra, protegido, para participar de um casamento com o Filho do Deus vivo. Você tem, lá está falando que o pau vai quebrar aqui, a coisa vai ser bem ruinzinha. Eu estou sendo muito gentil com a expressão que vai ser muito ruinzinha. Mas que Deus vai assumir o controle da terra e devolver a escritura da terra para Jesus, que está na mão do diabo. Tudo está escrito lá. E está escrito também que o diabo vai ficar bem nervoso com isso. Apocalipse 12, lá no final do capítulo, fala assim, ai de vós, ai da terra e dos que nela habitam, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, porque sabe pouco tempo de resto. Isso está escrito lá no livro do Apocalipse. Então você vai ter dificuldade para ver uma pessoa que acredita nessa forma, né, no Espírito. Você vai ter uma dificuldade de ver ela lendo o Apocalipse. Porque o Apocalipse confronta totalmente essa doutrina, essa forma de pensamento. E a gente não pode ser ofensivo com isso. Eu tento assim entender, porque a pessoa, essas pessoas, elas que eu conheço, elas procuram ser boas pessoas. E elas até pensam, essa pessoa mesmo que está comigo, foi que ela pensa, olha, eu faço o melhor que eu posso, não é possível que Deus vai me pegar e vai me jogar fora. Eu falei, olha, deixa eu te falar, você acredita que Jesus veio para a Terra? Ela falou, acredito. Eu falei, você acredita que Jesus morreu na cruz por você? Ela falou, acredito. Você acredita que ele ressuscitou? Ela falou, olha, eu acredito nisso também. Eu falei, então como que você consegue juntar o fato de que Jesus morreu e pagou pelos seus pecados e você achar que você vai dar conta de melhorar ao longo de uma vida? Porque se a qualquer momento você resolver pisar fora do risco, como é que vai ser? Você vai na próxima reencarnação, você vai voltar para o planeta anterior? E vai nascer brasileiro além de tudo? Então ela falou assim, eu preciso pensar sobre isso. Eu falei, tá bom, mas pensa e lê o Apocalipse. Porque o final da história lá em Apocalipse, lá no capítulo 21, depois que acontece, olha, naquela sequência, vamos lá, a partir de agora, qual que é a sequência? Daqui o mundo está desmanchando, tá? O mundo está desmanchando. A gente não sabe se o Trump vai ganhar, ele não está na Bíblia também, mas enfim, a gente não sabe se o Trump vai ganhar, se o Biden vai. A eleição deles é mais confusa que a nossa. Aqui, se tiver roubo, é tudo eletrônico, já resolve logo. Lá é no papelzinho. Então, demora mais para resolver a bagunça. Mas a gente não sabe se isso vai resolver ou não. A gente não sabe até que ponto que o nosso presidente vai. A gente não sabe. O que a gente sabe? A gente sabe que Deus vai derramar o cálice da ira dele sobre a terra. Nós já falamos sobre isso. Então, nós já sabemos disso. Nós sabemos também que a igreja, que a Bíblia diz, Paulo acabou de falar, que o restritor vai ser retirado, que é a igreja, vai ser retirada aqui. Então nós já sabemos disso. Nós sabemos que a coisa vai de mal a pior, a igreja não vai florescer e iluminar a terra inteira, e aí Jesus vem com tudo bonitinho. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que só vai piorar. Só que nós não precisamos ter medo, porque nós não fomos separados para a destruição. Esse é o nosso ponto. Nós não fomos reservados para a destruição. Então, o que vai acontecer? Vai piorar. Vai chegar no momento em que Deus vai falar assim que completou a quantidade das pessoas que fazem parte da igreja,
que é o que Paulo chama de a plenitude dos gentios. Quando entrar o último, eu faço até você te dizer uma coisa. Meu irmão, trata de contar a boa nova. Porque pode ser que nós estamos tudo aqui esperando e aquele sujeito que está faltando converter é o seu vizinho, que é só você que encontra. Nós estamos tudo aqui sofrendo, esperando você criar coragem para ir lá falar para ele assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele morreu por você. E se você aceitar Jesus, é possível que você seja o último que está faltando para juntar a galera para a gente poder ir embora daqui. Tá avisado, viu? É isso aí. Bom, o que vai acontecer então? Com a retirada da igreja daqui, aí Deus vai derramar o cálice da ira dele daqui durante 7 anos. As duas testemunhas vão vir para cá para pregar, vai judiar do povo que está aqui, porque a função deles é essa. E vai chegar o momento em que eles vão ser mortos. Aí o povo vai comemorar que aquele pessoal que estava assim, impedindo a chuva de cair, estava jogando fogo em cima das pessoas que iam lá brigar com ele. Já imaginou? Você chega lá para xingar o cara joga fogo em cima de você, você morre. É isso que a Bíblia fala que vai acontecer com as duas testemunhas. Aí chega o momento que o anticristo mata eles dois. Aí eles comemoram, deixam o corpo lá na praça, né? Durante 3 dias, ao final do 3º dia, eles ressuscitam e sobem para o céu. E aí começa o que a Bíblia chama de a grande tribulação, que é o momento em que aí sim a coisa vai ficar bem esquisita, tá? Em que Israel já vai ser protegido, ele vai ser levado para o lugar para ficar protegido, enquanto Deus derrama da sua ira sobre todo o mundo. Vai sobrar muito pouca gente viva. Do jeito que Apocalipse fala, dos 7 para 8 bi de pessoas que a gente tem, não vai sobrar 1 bi no final. Porque vai cortando pessoas até sobrar pouca gente, e mesmo esses aí vão estar numa situação bem ruimzinha, até que Jesus vem. E aí, Jesus vem, destrói o anticristo e prende o diabo por 1000 anos. E aí é um reinado de 1000 anos sobre a terra, em que a palavra de Deus fala que Jesus vai colocar o seu servo Davi no trono e ele vai reinar sobre a terra. E esse reinado não vai ser um reinado de florzinhas vermelhas e rosas amarelas. Não. Vai ser um reinado com cetro de ferro, da forma que está escrito lá no capítulo 12 também do livro de Apocalipse. Então vai ser um reinado correto, justo, mas um reinado firme. Tá? Ao final desse tempo, o diabo é solto por um pouquinho de tempo. E aí que acontece a coisa mais estranha da história. Lá fala que o diabo é necessário que ele seja solto por um pouquinho de tempo. E eu entendo que isso é o teste. Porque o diabo sai para enganar as nações. E ele engana. Porque no finalzinho do livro de Apocalipse fala que ele chamou as nações para si e o pessoal estava doidinho para adorar o diabo. Para ver o tanto que é difícil ser um sujeito, ser um humano. Tendo a oportunidade, conhecendo toda a história do que aconteceu, a vitória de Jesus, tanto na cruz quanto na volta, tendo ele vindo primeiro de forma humilde, e depois em glória, e depois um reinado justo, e chega no final do reinado, o povo ainda escolhe o diabo. É para acabar, né? Mas é isso que acontece. E aí ele une as nações e marcham contra o arraial dos santos, marcha contra Jerusalém. Então Jesus liquida todo mundo com o sopro da boca dele. Ele faz cair fogo do céu e já era. E aí então a história para. Aí a história acaba nesse momento. E a palavra de Deus fala que então acontece o julgamento. Não tem vários julgamentos. É o julgamento do trono branco, em que se abrem os livros. E aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, esses são recebidos com vinde bendito de meu Pai. Entrai na posse do reino, no descanso eterno. Servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. E é nessa hora que a gente pula lá para o capítulo 21 do livro das Revelações, Apocalipse, que diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deus destrói a terra, Deus destrói os céus.
Deus destrói o mar e faz tudo novo. Um céu incorruptível para habitantes incorruptíveis, revestidos de incorruptibilidade. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E agora nós vamos lembrar que a gente falou de Jerusalém. Lembra que a gente falou que ela é grandinha? Jerusalém tem 2.200 quilômetros de... É um cubo com cada aresta, cada ladinho, né? Tem 2.200 de comprimento, 2.200 de largura, 2.200 quilômetros de comprimento. É um cubo, um quadradinho dos 2.200 de aresta, né? E aí ele fala que eu vi a cidade santa. Olha, lembra que na Bíblia inteira a cidade santa é o lugar onde Deus habita. Lembra lá em Jó, quando os filhos de Deus vão se apresentar diante de Deus, eles estão indo para esse lugar aqui, porque Deus não é igual a gente, fica mudando de casa, não. Tá? Ele tem um lugar já que é o dele, é a habitação de Deus. E eu ouvi versículo 3, e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, a casa de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí a parte melhor ainda. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque essas coisas são as primeiras e elas já passaram. Elas são coisas passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E ele me falou: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Toda vez que eu leio isso, repito de novo, tá? Não tem jeito de não ler tamanho amor derramado por nós e não arrepiar. Eu não sei vocês, como é que acontece, né? E disse mais ainda, está cumprido: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Lembra, o plano todo, desde o começo, é que Deus estava trazendo para junto de si aqueles que ele declarou que são seus filhos. Lembra da passagem lá? Pois a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E lembrando, sempre que a gente fala isso, tem que lembrar junto o seguinte: aquele que me ama. Quem que é aquele que me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Certo? Então, ele fala isso. A quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, atenção, tem uma listinha aqui bem ruinzinha. Mas, 21:8, quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então ele avisa que lá em Jerusalém não entra esse povo. Lá você não vai encontrar um mentiroso. O que pode ser um problema. Se você chegar e falar assim: oh, e aí, eu estou bonito hoje? Tem que falar a verdade, tá bom? Você já vai avisado, tá? E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, eu vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém,
que de Deus descia do céu. E ele continua dizendo o seguinte: ela tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Eu tenho a impressão de que aqui João vai descrevendo no máximo do que ele dá conta de falar de uma coisa brilhante e maravilhosa. A André está falando que o corpo glorificado não é feio. Ainda bem, né, André? Ainda bem. A gente vai poder falar a verdade. Nossa, você está lindo. Claro, é verdade, né? Tá bom. E ela vai descrevendo, descreve. E ela tinha um grande muro com 12 portas. E assim, ele faz questão de descrever a cidade toda. E nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são o nome das tribos de Israel, porque a palavra de Deus não muda. A promessa de Deus para Israel, ela é para sempre, né? E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nela os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, suas portas e o muro, e ele mediu e disse: olha, o comprimento, a largura e a profundidade são iguais. Tem 2.200 quilômetros, ela é enorme. E a construção do seu muro é de pedra preciosa, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro puro. Essa é a nossa casa. Essa que é a nossa casa. E os fundamentos da cidade estavam adornados de todo tipo de pedra preciosa. O primeiro fundamento era o jaspe, segundo safira, calcedônia, esmeralda, sardônia, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. Eu sei o que é algumas coisas e as outras eu nem imagino. Eu nunca vi essas pedras, tá? Mas parece que é bastante legal. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. Olha o tamanho dessa pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E nela não tinha templo. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não precisa de sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que a contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, essa palavra é a palavra para nós dizendo qual que é o futuro. Qual que é o nosso futuro? Quando você olha o que está acontecendo, e assim, olha mesmo, à luz da palavra de Deus, lembrando que a morte está caminhando pela rua. Esse vírus é um vírus mal comportado. Ele não, parece que assim, ele é meio psicopata, porque uns ele mata, outros ele arranha, outros é função tudo atrapalhada. A gente não sabe. A gente só sabe o seguinte, que de uma forma ou de outra a nossa vida pode passar. Eu digo que ela pode passar porque a gente pode morrer. Tudo bem, você pode morrer. Ou então você pode ser arrebatado aqui uns dias. Então a gente não sabe como é que vai funcionar. Mas você olha para as coisas assim e veja, quando você for ouvir uma informação, classifica o dono da informação. Fala assim, esse cara que está falando, ele é amigo ou ele é inimigo? Você acredita nos seus amigos ou nos seus inimigos? A palavra de Deus é sua amiga. A palavra de Deus é verdadeira. E ela está falando que ela vai cuidar de você, ainda que a gente morra. Tá tudo bem. É aquele trem que acabou de bater com as 10, imediatamente você vai levantar os olhos e você vai encontrar com Jesus para a hora do abraço. É isso que a Bíblia fala que vai acontecer. Então a gente precisa temer a morte. Não precisa temer a morte. A gente precisa temer aqueles que querem viver a qualquer custo. Porque nada justifica abrir mão da salvação. Essa é a diferença. Nada justifica. Por mais que a coisa fique ruim, não, você está guardado nas conchas da mão de Jesus. Então,
E o panorama geral é isso, de hoje até o início dos dias, porque eu falo assim que é fim dos tempos, né, fim do mundo, né, mas a verdade, a nossa palavra aqui é sobre o início dos dias, em que a gente vai passar por esse período que você pode ficar com as suas raízes firmes, porque a coisa vai piorar, tá? E é possível que piore para todo mundo ao seu redor, para você melhore. A gente não, sinceramente, esses dias aqui estão difíceis de entender. A única coisa que a gente entende é o seguinte: eu sei qual que é o caminho, eu sei qual que é a verdade e eu sei onde está a vida. Apenas em Jesus. E que Ele te ama tanto, que Ele cuida de você. Por mais que a coisa esteja... Você pode estar passando por uns perrengues, mas a verdade é que Ele está te limpando. Ele está te purificando. E eu diria o seguinte: se Deus está te ensinando alguma coisa, meu irmão, seja um bom aluno, estuda direitinho, faz a prova logo, passa por isso. Deus, você está me ensinando, então estou prontinho para aprender. Porque eu sei que no momento que aprender, o perrengue se vai. É assim. Eu quero ser um bom aluno. Olha, eu não me importo com o Jornal Nacional. Faz anos que eu nem vejo. Nem notícia nenhuma. Meu celular lá tem um aplicativozinho de notícia, eu coloco só os trem que falam de coisa assim que tem nada a ver. Que eu não quero saber, porque esse não é o Evangelho. O Evangelho é a palavra de vida. É a palavra de amor que Jesus tem por nós. E insisto, não é todo mundo que é filho de Deus, são só aqueles que o receberam. Porque a todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você tem filho, certamente você sabe o tanto que é bom ter filho, tanto que você quer que as coisas funcionem para o seu filho. Agora você olha para Deus, que olha para você e te chama de filho. Você acha que Ele quer você ruim? Ele quer você bem, quer você curado, quer você digno, quer você santo. Porque Ele é Pai. Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para sermos filhos. Nós te agradecemos, Pai, porque a gente se conhece. Aquele teste do espelho que o Beto sugeriu no outro dia, quem já fez sabe muito bem quem está do outro lado do espelho. Então, Deus, mesmo assim, o Senhor derramou sobre a nossa vida da fonte da água da vida que é Jesus. E mais ainda, derramou sobre nós do sangue que corria nas veias de Jesus. Para que, pela marca desse sangue, nós fôssemos curados, nós fôssemos santificados. Senhor Deus, foi o seu Filho que fez isso, por amor de nós. Então nós não só aceitamos, ó Deus, o seu sangue, aceitamos a sua presença na nossa vida, porque não há mérito nenhum da nossa parte. É só uma graça imensa que alcançou a gente, que era poeira. A única coisa que a gente é poeira, do mesmo chão, poeira. Mas o teu amor nos alcançou. Isso foi a diferença. Não foi a gente que fez nada. Foi o seu amor que nos alcançou. Que a gente, Pai, possa lembrar disso. Olhar para frente. Olhar além do que está perto. Olhar mais longe e ver que essas coisas todas vão passar, assim como a terra vai passar. Mas que nós estaremos para sempre junto do Senhor. Sentados à mesa, junto com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite estudar a Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor, sendo santo, está trazendo a gente para junto do Senhor, por causa do Seu imenso amor. Nós oramos, ó Pai, pelo nome do Cordeiro Santo de Deus, que morreu por nós. Em nome de Jesus. Amém. Pessoas, que Deus abençoe todo mundo, que você se alegre, mantenha-se alegre, mantenha-se firme, porque a alegria é força e é bom a gente andar forte porque os dias são meio esquisitinhos. Amém?
Boa noite para todo mundo, tá? E se tudo correr bem, semana que vem, tamo junto. Ok? Abração, turma. Tchau.